aqueles que nós não tivemos oportunidade de cumprimentar a porta, o nosso bom dia de paz. Nós vamos conversar com vocês acerca das fraternidades, porque há 51 anos, a federação tem 70 anos. Quando a federação tinha 20 anos, eu entrei para a federação. Eu era uma criatura bastante, aparentemente feliz, mas interiormente cheia de dúvidas, inquietudes e aflições. E as portas do estudo me fizeram ser gente. Então, vocês verifiquem que eu faço muita questão da prece dos aprendizes. Isso porque há 51 anos eu vivo pedindo ao Pai Celeste que me mostre a verdade. E nós vamos verificando com o correr dos tempos que a gente só vai adquirindo a verdade à medida que a gente vai vivendo. Porque quando nós estávamos no começo, que nós começamos a estudar as fraternidades, nós achávamos tudo lindo, não prestávamos atenção. Agora, há coisa de 10 anos para cá, nós estamos prestando mais atenção àquilo que lemos, àquilo que fazemos, àquilo que nós vamos passar para os outros. Porque vocês talvez não saibam, eu preparei muito bem o coração desses rapazes, porque eles vão ser responsáveis por tudo que eles semearem na cabeça de vocês. Assim como eu sou responsável por tudo aquilo que eu falar. Então, nós vamos começar rememorando. Quando nós chegamos aqui em São Paulo, em 1956, todos os nossos amigos pediam que se fundasse um grupo para nós continuarmos as experiências que fazíamos em Atibaia. Porém, nós nos reunimos com a dona Lourdes, com o Celso, a família Paroni, com a família Ferrari, e nós resolvemos fundar esse grupo. Mas para fundarmos esse grupo, em 1957, nos apareceram os benfeitores dizendo que para fundarmos um grupo, nós precisaríamos estudar 20 anos. Então, durante 20 anos, nós nos dedicamos ao estudo do Evangelho, à nossa reforma interior e ao estudo de Kardec. E em agosto de 1977, fundou-se o Grupo Noel. E para comemorar esses 30 anos, nós vamos relembrar a nossa responsabilidade para com a fraternidade. Então, nós vamos nos reportar ao ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto. Jesus chamou Ismael e confiou a Ismael a orientação do Brasil. O Ismael ficou muito assustado, porque ele disse, um país tão grande, como que eu vou orientar esse povo todo? Então, Jesus disse para ele, nós tomamos nota para dizer as palavras textuais que estão no livro Brasil, Coração do Mundo, na página 36. Estão as palavras de Jesus. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina. Inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Aí Ismael ainda pergunta, e quanto à mancha da escravidão? Jesus responde, não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes, e sim, cuidar intensamente de nós mesmos, considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. Então, antes de nós culparmos a família, os amigos, por alguma coisa que não nos sabe bem, vamos verificar o que nós fizemos para provocar aquele desacerto. Porque nós temos uma tendência a culpar os outros. Os espíritas que não estudam
se uma criatura escorrega, foi um espírito que empurrou. Os espíritos também têm mais o que fazer. Mesmo aqueles que ainda não militam nas carreiras cristãs, esses mesmo têm muito o que fazer, não vão ficar empurrando, dando beliscão, tirando, puxando as pernas das pessoas. E cada um tem a companhia que procura. Se nós somos visitados por algum espírito infeliz, é porque o nosso pensamento, o nosso procedimento foi de acordo com o procedimento desse espírito. A hora que nós procedermos bem, os trabalhos de desobsessão vão passar a ser escolas mais adiantadas. Por enquanto, nós necessitamos, porque os espíritas ainda não se conscientizaram de que eles são responsáveis pela companhia que eles conquistam. Agora vamos passar às fraternidades. Em 1725, chegou ao Brasil Francisco Ferreira Armon. Ele nasceu na cidade de São Sebastião, nos Açores, e veio para cá com sua mulher. E, em chegando aqui, comprou uma fazenda em Minas Gerais e formou a sua família daqui, de onde veio o comandante Armon. Agora, vocês observem a coincidência. Não estou afirmando coisa nenhuma. Estou chamando só atenção para a coincidência. Francisco Armon, que nasceu em 1600, e lá vai pedrada, nasceu na ilha de São Sebastião, nos Açores. O comandante Armon, ingressando na força pública aos 30 e poucos anos, ele inicia, à custa dele, com o soldo dele, ajudando, porque o governo ajudou muito pouco. Ele junta os soldados que estão sob sua direção e faz a estrada que vai de São Paulo a São Sebastião, porque São Sebastião estava muito abandonada. Mera coincidência. Agora, em 1939, o comandante foi passear pela Rua Maria Paula e estava lá, a Casa dos Espíritas, e a porta estava aberta. O comandante entrou, conversou com as pessoas. Ele já frequentava, como ele mesmo diz no seu livro, uma casa de praticagens mediúnicas na casa de Canuto de Abreu. Ele chegou à federação, passou ali pela Casa dos Espíritas, entrou, conversou com as pessoas. Isso foi no final de 1939. Em 21 de fevereiro de 1940, ele recebe uma carta do Américo Montanini, que era então presidente da federação, uma carta convidando para ele assumir o secretariado da federação com plenos poderes para melhorar a situação da casa. Porque aquela casa, que era a Casa dos Espíritas, funcionava a Federação Espírita do Estado de São Paulo, funcionava o Centro Paulo e Pedro, dirigido pelo Militão Pacheco, e o Instituto de Metapsíquica, dirigido pelo Dr. Scholderes. O comandante, no primeiro ano, ele começou a fazer reuniões. Note-se que essas reuniões, antigamente, eram todas feitas de porta aberta, com quem quisesse entrar e assistir. Bem, o comandante, primeiro ano, 1940, ele procurou conversar com as pessoas e reunir as pessoas para que houvesse só um nome. Então, ficou escolhido Federação Espírita do Estado de São Paulo. O Centro Pedro e Paulo ficou sendo Departamento da Área Espiritual, e o Instituto de Metapsiquismo ficou sendo o Departamento de Estudos. Ficaram todos na mesma casa, muito felizes, trabalhando juntos. Em 1941, nesta reunião, de repente, aparece um moço, todo vestido de branco, chamado Hélio.
E ele diz para o comandante que ele tem um recado muito importante da espiritualidade, mas que precisava um recinto fechado. Não podia ser uma casa com a porta aberta. Então, o comandante, que já tinha um grupo de amigos, ele foi com... o que eu trouxe escrito são datas e nomes, porque datas e nomes a gente não pode errar, né? Aí o comandante foi com o engenheiro Altair, Luiz Verri e Lopes Leão. Lopes Leão era, nessa época, o diretor da Escola de Belas Artes. E eles se reuniram porque todos eles tinham mediunidade e o Verri tinha uma vidência especial. E nessa primeira reunião, esse médium pede aos videntes que apurem a sua possibilidade e ele recebe o espírito de Ismael. Então ele diz para o comandante da tarefa que o comandante tinha a fazer, que eles dariam 25 anos para o comandante tornar o espiritismo evangélico uma doutrina de reforma interior. Porque até então, Kardec não havia sido bem compreendido. Porque as criaturas leem Kardec, mas ninguém entende aquilo que eu disse ainda agora, que está lá escrito em Kardec. Nós cultivamos a companhia que quisermos, seja encarnados ou desencarnados. Nós temos livre-arbítrio. Aí o Ismael mostrou um contingente de mais de 20 mil espíritos com a roupa dos cruzados, para mostrar que eles estavam oferecendo proteção ao comandante para que ele modificasse aquele espiritismo, que era só estudos metapsíquicos e doutrinação de espíritos infelizes e efeitos físicos, em uma escola de moral cristã. E o Ismael apresentou 3 espíritos ao comandante: o britânico, o lusitano e o lorenense. Esses eram 3 reis, 3 monarcas. O Ricardo havia sido o coração de leão, o lorenense era o rei Luís e o lusitano era o infante de Sagres. Todos eles tinham responsabilidade com o Brasil, porque todos eles tentaram invadir o Brasil, né? Então, eles tinham agora a responsabilidade de melhorar o Brasil. Mas o Ismael notificou ao comandante que eles estariam com o comandante. Isso está num documento escrito pelo comandante no trevo de dezembro de 1982, e está no livro de Ismael, na página 78. Quem quiser averiguar, é um documento deixado pelo comandante. Por quê? Eles foram apresentados assim. O Ismael diz: para te auxiliar nos primeiros dias como conselheiros e elementos de ligação conosco, colocaremos junto 3 companheiros, chamados lorenense, lusitano e britânico. Quer dizer que Ricardo não é um guerreiro. As pessoas, com o tempo, leem essa lição, leem esse artigo, não prestam atenção e começam a criar ilusões, vendo Ricardo com seus cavalheiros guerreando, não sei o quê. Ricardo não é mais guerreiro. Ricardo já deixou de ser guerreiro para ser conselheiro e elemento de ligação entre o plano maior de Ismael e o plano material nosso. Então, vamos acabar com a fantasia de ver Ricardo dirigindo cavalheiros. Outra coisa, as pessoas gostam de fantasiar muito. As pessoas costumam ver reis, rainhas e cavaleiros, e etc, etc, etc. Os espíritos, o Ricardo, ele não se orgulha de ser Ricardo Coração de Leão. Porque como Ricardo Coração de Leão, ele levou à guerra muitos países.
Ele sacrificou muitas pessoas querendo conquistar, dizendo para os jovens que ele comandava que eles iam libertar o túmulo de Jesus. Chegou lá, ele fez um tratado com Saladino, que os cristãos podiam visitar, e ele foi percorrer outras cidades a ferro e fogo, conquistando terras para a coroa da Inglaterra. Então, ele absolutamente não faz questão de aparecer com espada e armadura, porque agora ele quer ser conhecido como discípulo de Jesus, como conselheiro do bem. Tanto que a fraternidade do Santo Sepulcro não foi dada pelo plano espiritual, foi pesquisada pelo comandante, que, muito agradecido pelos conselhos de Ricardo, do Lusitano e Lorenense, porque havia uma dificuldade enorme de fazer um conselho deliberativo na federação. Era só presidente, conselheiro, tesoureiro e pronto. Mas ele viu que para a casa crescer, precisava de um conselho deliberativo. E ele só conseguiu isso no decorrer da década de 40, até 1947, quando o comandante fez o primeiro Congresso Espírita Paulista na cidade de São Paulo. E aí, conta o documento do comandante, o Lusitano e o Lorenense voltaram aos seus países de origem, e o Ricardo ficou com a responsabilidade de aconselhamento, não como guerreiro, mas como conselheiro. E é isso que nós precisamos observar, para não deixarmos os espíritos numa situação desagradável. Porque, escuta, se eu fosse mostrar para vocês aí um retratinho do tempo que eu era dondoca, era bastante desagradável. Eu gosto mais de me ver agora como vó, do que no tempo que eu tinha 20, 30 anos que eu era dondoca, né? Então, vamos esquecer o passado. O importante é que nós nos conscientizemos que cada hoje é dia de corrigir os erros de ontem. Porque todos nós erramos. Se vocês apontarem uma pessoa que não comete erro, eu vou pôr ela num altar. Se vocês conseguirem uma pessoa que tenha uma saúde absolutamente perfeita, sem nunca ter tido uma dor de dente ou uma dor no calo, eu também coloco num altar. Porque uma ocasião apareceu o doutor Arilex, ele está aqui conosco, que ele agora faz parte da fraternidade do plano espiritual, e ele disse: Dona Marta, nós precisamos modificar a vibração. Vamos deixar para vibrar só as pessoas com saúde total e absoluta. Eu digo, então, o senhor não pode entrar, e a Oslávia, que está querendo fazer isso, também não pode entrar. Porque a Oslávia, dentro de 3 meses, ela vai ter que fazer uma cirurgia. E o senhor também não vai lá das pernas. Não tem, meu amor. Não tem uma pessoa absolutamente perfeita. A perfeição não é da terra. Nós temos que lutar pelo nosso aperfeiçoamento. Nós temos que lutar. E não podemos ver em toda doença um castigo, não. Às vezes a doença vem para nós provarmos a nós mesmos se nós somos cristãos. Se em vez de culpar os outros pela nossa dor, nós vamos verificar o que nós fizemos para sentir essa dor. Então agora, eu vou só dar o nome do Grupo Razim, dos médiuns que formaram o Grupo Razim, que fundou a Escola de Médiuns. Porque depois o Celso vai entrar em cena, porque nós estamos fazendo um teatrinho, cá para nós. Cá para nós. É uma palestra cristã, mas é um teatrinho também, né? Então, depois, o Celso vai mostrar como o comandante fez a Escola de Aprendizes. Porque este grupo que o Razim formou como médiuns, eram todas pessoas ilustres. Era o Raul de Almeida Prado, funcionário do IBC, era José Quintais, funcionário do Departamento de Indústria de Vilares, era o Rubens Fortes, oficial de reserva do Exército, era Altair Branco, engenheiro, Luiz Verri, é o único que não tinha profissão, eles não puseram a profissão aqui, sabe por quê? Porque ele era cabeleireiro de senhoras. Ainda havia um preconceito
Então, como os outros todos eram engenheiros, diretores da Escola de Belas Artes, gente, nós precisamos acabar com esse preconceito, porque, às vezes, vai para o céu mais depressa aquela mocinha chamada Quitéria, que vocês veem pela semana, durante a semana, limpando aí os corredores da cozinha, os banheiros, talvez ela vá mais depressa para o céu do que nós que estamos falando. Porque ela, dentro da sua humildade, ela cultua o amor ao próximo. Então, nós precisamos não julgar as aparências. Bem, vamos continuar. Depois do Luiz Verri, vem o Paulo Vergueiro e vem o Lopes Leão, pintor e diretor da Escola de Belas Artes. E foi nessa reunião que apareceu o Hélio. O Hélio apareceu, deu o seu recado, sumiu. Ninguém sabe de onde ele veio, nem para ele onde ele foi. Eu estou pedindo a quem souber que me diga. Eu já pedi ao Ismael, que ele estava vasculhando todos os documentos que o comandante deixou, mas ninguém sabe quem é o Hélio. Quem sabe, a hora que nós nos espiritualizarmos um pouco mais, nós encontremos um Hélio na nossa vida. A Fraternidade do Trevo, ela tem como venerável o Razim. Razim foi um comerciante que, na época de Jesus, era muito rico, tinha muitas posses, e ele estava visitando Jerusalém, passando por Jerusalém, no dia da crucificação de Jesus. Quando ele percebeu aquele movimento todo e acompanhou a massa, ele acabou vendo em Jesus, no olhar de Jesus, a mesma paz que ele tanto buscava nas suas noites de sofrimento, nas suas noites de angústia, quando ele procurava por essa tranquilidade olhando os céus. Aí ele, vendo essa paz e sentindo-se inundado, acompanhou toda a crucificação. Depois que houve a morte de Jesus e o tiraram da cruz, da mão de Jesus estendida sobre a relva, além do manto que o recebia, uma gota de sangue escorreu da ponta de um dedo e caiu sobre um trevo. Razim pegou esse trevo e o guardou junto consigo, como uma recordação daquele momento tão marcante. No dia seguinte, ao acordar, ele percebeu aquele trevo petrificado. Então ele guardou aquilo como se fosse um símbolo e foi procurar o pessoal, os apóstolos, foi procurar Maria Madalena, e ficou com eles, ao longo de muito tempo, até o fim da sua vida, no seu trabalho. O que Razim trouxe de muito importante para esse grupo que se formava foi a ideia de organização, de disciplina, que foi fundamental para eles que tinham a ideia do trabalho muito grande. Ao receber essa ajuda, eles conseguiram, de uma maneira mais fácil, manter-se e manter o novo cristianismo espalhado para que ele pudesse sobreviver. Uma das funções dessa fraternidade, como a gente pode deduzir, é ajudar os grupos espíritas em formação ou aqueles que já estão em atividade no seu trabalho de organização, no seu trabalho de equilíbrio, de funcionamento. E também, da mesma forma que ele trabalhou na Casa do Caminho, essa fraternidade também ajuda aqueles que partem para o plano espiritual com seus sofrimentos, com suas dores. E quando Razim partiu, ele foi recebido por Jesus, que lhe deu um trevo de 3 folhas como um presente, e que ele colocou como uma insígnia do seu grupo. E a fraternidade do Razim, a fraternidade do Trevo, apresenta-se com um trevo verde bordado sobre seu manto. A segunda fraternidade que eu gostaria de falar com vocês é a fraternidade da Rosa Mística.
a fraternidade da Rosa Mística traz como venerável Maria, mãe de Jesus. Uma das funções dessa fraternidade é socorrer todas as vítimas da guerra, as vítimas de sofrimentos muito grandes, de suicídios, aquelas pessoas que partem também vítimas da violência. E, por ser ligada a Maria, é uma fraternidade que é responsável, e vamos dizer assim, é uma referência para as outras fraternidades. Ela é constituída de várias legiões, de vários grupos. Por exemplo, tem o grupo das anciãs, que é um grupo que costuma trabalhar no Vale dos Suicidas. Eles ajudam a receber essas pessoas e fazer o seu reconforto, o seu reequilíbrio. Tem o grupo também das virgens, que é responsável por estar recebendo as crianças que partem com traumas psíquicos. Existe o grupo do Amor Universal. É um grupo que trabalha com os jovens com problemas, tudo quanto é tipo de problema ligado aos jovens, problemas espirituais, problemas de saúde, de equilíbrio. E esses jovens, tanto no plano encarnado como desencarnado, recebem ajuda da fraternidade da Rosa Mística. Então, dessa maneira, uma coisa que aconteceu em decorrência do aparecimento dessa fraternidade, que foi desde o tempo que a Federação Espírita estava se formando, é que aumentou muito o número de pessoas que procuraram a Federação, que procuraram ajuda. E até hoje, muitas pessoas são levadas a procurar esse tipo de ajuda, influenciadas, apoiadas por essa boa ação. Então, além de ajudar outros grupos, a Fraternidade da Rosa Mística também ajuda, como a gente falou, essas pessoas que partem vítima de sofrimento. Terceiro grupo, a Fraternidade do Cálice. A Fraternidade do Cálice é ligada a Maria de Magdala, Maria Madalena. Maria Madalena, aquela mulher que todos nós conhecemos a história, e que, de repente, quando conheceu Jesus, largou a sua vida de luxo, de luxúria, de irregularidades e definiu-se a seguir Jesus. Ela acompanhou Jesus até o fim da sua vida. Quando Jesus ressurgiu, a primeira pessoa a quem ele apareceu foi exatamente Maria Madalena. Daí a gente percebe a importância do trabalho dela e o grande reconhecimento que Jesus teve por ela. Ela trabalhava recebendo e ajudando os leprosos, os doentes, os desvalidos da época. E Madalena ficou na sua casa, em Magdala, até a população também começar a reclamar, porque as mulheres naquela época não eram bem vistas, eram muito criticadas, e ela acabou indo para o Vale dos Leprosos, onde ela permaneceu até o fim da sua vida. Ela veio a falecer lá numa caverna, sozinha, na região da Judéia. Quando Madalena faleceu, ela foi recebida por Maria no plano espiritual, e Maria lhe disse que ela já havia acabado de sorver todo o seu cálice de sofrimento e que agora a esperava um cálice de luz. Por isso que a fraternidade ligada a Maria de Magdala chama-se Fraternidade do Cálice. É um grupo muito grande, porque todas as pessoas que são amparadas e recolhidas por ela, no plano espiritual, por esta fraternidade, ao se recuperarem, passam a trabalhar junto com eles. Então, vai aumentando cada vez mais o seu contingente. É um dos maiores que existe. Ela é relacionada com a recepção daqueles que, na época, todos aqueles que partiam vítimas da hanseníase, que era a pior doença, né? Hoje, já não é exatamente esse foco, mas o foco daqueles que partem por doenças, de um modo geral. E também as mulheres desvalidas, aquelas mulheres que, chegando do lado de lá, veem-se valorizadas, veem-se com a possibilidade do trabalho e unem-se à fraternidade.
próxima fraternidade é a Fraternidade dos Humildes. O venerável responsável por ela é o Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, uma figura que todos nós conhecemos e que tem como característica maior o seu desprendimento, a sua bondade. Todos vocês já devem ter ouvido aquela história que, quando o Dr. Bezerra faleceu, ele foi recebido no plano espiritual de uma maneira gloriosa, e Celina veio até ele e falou que ele poderia escolher outro local onde ele quisesse ter a sua próxima etapa encarnatória, porque ele já havia se desfeito de toda a necessidade de uma encarnação na Terra. E ele pensou e falou que ele queria que ela pedisse a Maria para ele ficar mais 50 anos acompanhando o Brasil, que logicamente foi concedido. Então, a Fraternidade dos Humildes é uma fraternidade que é constituída principalmente de médicos, de pesquisadores, de cientistas, enfermeiros, pessoas ligadas ao avanço da ciência, ao avanço da medicina. E pessoas também com essa possibilidade do trabalho de ajuda na parte da saúde. Então, ela é ligada a difundir esses conhecimentos, mantê-los acessíveis à maior parte das pessoas, para que essas possibilidades estendam-se a todos. A Fraternidade dos Humildes, é bom que a gente esclareça, ela é chamada de Fraternidade dos Humildes pelas outras fraternidades. Porque é difícil a gente imaginar que alguém com uma fraternidade vai pôr o nome, a minha fraternidade vai chamar-se Fraternidade dos Humildes, né? Não é algo que poderia falar, mas um humilde não ia pôr o nome de humilde, né? O certo seria a Fraternidade Bezerra de Menezes, sei lá. Mas os outros a chamam, as outras fraternidades referem-se a ela como Fraternidade dos Humildes. E a Fraternidade da Lei Áurea é uma fraternidade também grande. Ela tem como seu venerável Ismael, responsável pelo Brasil. A Fraternidade da Lei Áurea, ela é dividida em vários grupos, e cada grupo com as suas funções, com o seu trabalho mais específico. Então, na Fraternidade da Lei Áurea, nós temos juristas, bandeirantes, enfermeiros, médicos, poetas. Por exemplo, Gonçalves Dias, Princesa Isabel, José do Patrocínio, Dr. Militão Pacheco, Olavo Bilac, Duque de Caxias, Almirante Tamandaré, a Sheila, que foi uma enfermeira, Florence Nightingale, Ana Neri. E cada uma dessas legiões, de cada um desses grupos, tem o seu trabalho e a sua própria insígnia, o seu próprio distintivo. Por exemplo, os negros, os índios, que também fazem parte da Fraternidade da Lei Áurea, eles trazem estampado uma algema de ouro aberta, quebrada, para que a gente possa entender não só o valor da liberdade, mas principalmente a lembrança de que cada um de nós só consegue manter-se livre se libertar-se de toda mágoa, toda revolta que possa ter. Aí a gente começa a entender que uma das funções mais importantes da Fraternidade da Lei Áurea é trabalhar na recuperação daqueles que faleceram, mas continuam escravos da sua revolta, dos seus vícios, do álcool, das drogas, da vingança. Por isso que esse grupo é dividido em tantas legiões, e também traz a sua função, por exemplo, o grupo do Almirante Tamandaré, que é responsável por problemas ligados à área marítima, eles têm no peito um navio que parece um cisne, ou um cisne que tem a forma de um navio. As enfermeiras têm uma cruz vermelha sobre uma roupa branca. E cada um tendo, os bandeirantes usam uma esmeralda sobre o peito,
Então, esse grupo da Lei Áurea tem como seu venerável Ismael, é um grupo muito grande, e da mesma forma que a maioria dos outros, cada um que completa, que é recuperado, que é fortalecido pela fraternidade, passa a trabalhar junto com a equipe. Apareceu ao comandante um grupo que se chamava de Filhos do Deserto. São aqueles homens que viveram, quando a gente está falando aqui de negros, de índios, etc., a gente sempre se refere da última vida, de uma vida que foi muito importante, aquele espírito, porque no plano espiritual os espíritos escolhem como querem se manifestar. Então, esse grupo viveu e vive muito tempo naquela região do Saara. Então, eles têm uma habilidade de locomoção muito grande, eles se alimentam com pouco, eles sabem extrair da natureza a sua sobrevivência. E eles sabem conduzir as pessoas de um ponto a outro sem ter placa, sem ter viaduto, né? Sem ter guia de 4 rodas. Então, eles têm essa habilidade. E eles sabem proteger-se dos perigos. Então, quando apareceram ao irmão esse grupo, eles vieram com essa habilidade de servir de intercâmbio, de fazer transporte de um continente ao outro, de um plano de vida ao outro, e, principalmente, ajudando a fraternidade da Rosa Mística. Então, esse grupo, ele ampara todos aqueles grupos da Fraternidade da Rosa Mística que o Celso citou. Esse grupo dos Filhos do Deserto trabalha ajudando esses trabalhadores a levando de um lado para o outro, de um ponto do globo ao outro, de um plano de vida ao outro. Eles organizam como se fossem aquelas caravanas que vocês veem nos filmes. E eles são pessoas assim extremamente enérgicas, mas extremamente bondosas. Então, nas casas espíritas, eles são responsáveis por fazer uma proteção espiritual quando necessário, para proteger o grupo que está se formando. Depois nós vamos falar da fraternidade dos ismaelitas. O venerável é João Batista. Quem são os ismaelitas? São, naquela época da formação do povo judeu e etc., dos árabes, houve muitas tribos, muitas moabitas, sidônios, né? E esse povo viviam em guerra, viviam se guerreando. Então, quando um grupo deles, romanos, né? Quando um grupo deles, conhecendo o Evangelho de Jesus, através de João Batista, vendo como a coisa funcionava, eles se predispuseram a acabar com as hostilidades. Esse grupo trabalha pela harmonização mundial, pela paz mundial. Eles mostram para nós que não existe diferença de cor, de credo, de raça, de alto, de baixo, de negro, que todos trabalham para o ideal comum. Então, quando eles se apresentaram ao comandante, eles vieram nos ajudar, aquelas casas que estão se formando, que tem pessoas de diferentes escolaridades, diferentes entendimentos, de diferentes classes sociais, todas trabalhamos numa mesma casa espírita pelo Evangelho de Jesus, eles vieram nos ensinar como fazer isso com fraternidade, sem conflitos. Depois nós vamos falar da Legião de Joana d'Arc. Joana d'Arc é uma criatura muito querida e venerada na França. Ela é santa, inclusive, pela Igreja Católica lá na França. Mas quando a Joana d'Arc apareceu, ela surgiu com uma tarefa de amparar as criaturas que estão dando socorro aos assistidos. O grupo de Joana d'Arc se especializou em socorrer as pessoas que caem nos campos de batalha. Só que nós podemos transferir o campo de batalha hoje, que é a miséria, que é a desolação, né? Então, quantas pessoas que estão caindo nos campos da miséria, no campos do desentendimento? Então, esses são recolhidos, são amparados pela Legião de Joana d'Arc. A Joana d'Arc também faz um trabalho bacana com as pessoas que vão ajudar estas pessoas nesses locais difíceis, embaixo de viaduto, em locais extremos, no meio das favelas. Elas se aparentam assim, vestindo como se fossem camponesas. Mas assim que aparece um grupo de malfeitores espirituais que quer atrapalhar o trabalho assistencial, elas se vestem instantaneamente de armaduras brilhantes e dão aquele susto nos malfeitores que saem correndo. Mas elas não ficam lutando não de espadinha, não. Elas só aparecem com aquelas armaduras assim que assusta e com aquela energia e protege os trabalhadores que estão na tarefa.
No livro dos médiuns, nós encontramos no capítulo 31, há várias mensagens. A mensagem 12 é de Joana d'Arc, foi psicografada naquela época por Allan Kardec. Lá ela também diz uma coisa da tarefa dela, do grupo dela. Ela diz assim, que Deus me encarregou de desempenhar uma missão junto àqueles que Ele favorece com a mediunidade. Então, há uma tarefa também junto àqueles que têm a tarefa mediúnica. Porque quanto mais recursos recebem, mais perigo eles correm. E o maior perigo é aquele, quando eles usam os seus recursos a favor de si mesmos. Então, ela diz o seguinte, espero que essa comunicação produza frutos e desejo e que ela possa ajudar os médiuns a se terem em guarda contra o escolho que os faria naufragar. E esse escolho é o orgulho. Então, ela também nos ajuda nessas tarefas de educação mediúnica. A próxima fraternidade é dos egípcios. O venerável Sêmulo, que foi um sacerdote egípcio na época de Ramsés, conheceu Moisés também. Mais tarde, ele reencarnou, e na época em que Jesus estava na Terra. E ele, como egípcio, ele tinha muito interesse em curar as criaturas, desde aquela época de sacerdote. Então, ele foi conhecer os métodos de cura de Jesus. Vocês procurarem analisar o Evangelho, vocês vão verificar como Jesus curava. E hoje, nas casas espíritas, o trabalho que o comandante teve que fazer naquele momento, organizando os cursos de médiuns, os trabalhos de passes, requereu esse conhecimento. Então, a Fraternidade dos Egípcios colaborou com a Fraternidade do Trevo na execução de como fazer esses trabalhos acontecerem dentro da doutrina espírita, com tranquilidade, com serenidade, dentro de parâmetros de segurança. Então, a Fraternidade dos Egípcios ajuda todos aqueles que estão fazendo desenvolvimento psíquico nas casas espíritas a fazerem de uma maneira correta, tranquila e serena. Vocês começam, quem gosta de história também, e começar a ler a história dos egípcios, né? Os egípcios faziam passes, sabiam que era magnetismo, sabiam que era água fluidificada, conversavam com os mortos, tem até um manual chamado Livro dos Mortos, para preparar as pessoas para o morto. Quer dizer, esse conhecimento que existia lá e que foi deturpado no decorrer do tempo, quando Kardec trouxe e apresentou a mediunidade, ele foi útil para organizar as escolas e para trazer os exercícios mediúnicos e passes de uma maneira mais tranquila. É interessante que antes de 1947, a única referência que tinha dos essênios era daquele escritor, do historiador romano antigo, Flávio Joséfo, Plínio, o Velho, chamado, e de Filão de Alexandria, que eram escritores e historiadores da história antiga. Então, eles diziam que o povo judeu constituía de saduceus, fariseus e essênios. Está descrito lá. Não há nenhuma outra referência dos essênios. Então, não se sabia se os essênios eram... No plano espiritual, eles se apresentavam. Já se tinha notícias dos essênios do plano espiritual. Em 47, por quê? Em 47 foi quando, em Curã, lá perto do Mar Morto, descobriram-se os tais pergaminhos do Mar Morto. Em 48, ele foi divulgado ao conhecimento público. Esses pergaminhos foram escritos por essênios que viviam em cavernas, na beira do Mar Morto, nas comunidades que eles tinham. Então, os essênios, hoje, já sabemos, eles tinham uma comunidade, viviam separados do resto, tinham um trabalho comum muito grande, dividiam a alimentação, tinham suas tarefas. E por que eles se isolavam? Porque eles buscavam a espiritualização. Eles eram hoje, mais ou menos, como hoje vocês podem dizer assim, tem grupos cristãos que se afastam assim, né? E vão lá para a abadia, para o alto da montanha, e vão lá viver uma vida de ascese, buscando a sua espiritualidade. Então, o que acontecia? Esse grupo de essênio, com as lições que Moisés deu, eles seguiam as lições e ensinamentos de Moisés, praticavam a pureza do corpo, a fraternidade, não existia, digamos assim, nenhum maior, todos eram iguais dentro da comunidade essênia. E os essênios tinham um sistema que a pessoa, para poder entrar na comunidade, ela passava por estágios, por provação. Esses estágios eram supervisionados por mais antigos, etc. Esse conhecimento de como fazer uma reforma íntima foi que os essênios apresentaram ao comandante, quando ele, junto com a fraternidade também do Trevo, organizou as escolas de aprendizes.
Então, por exemplo, uma curiosidade, na escola de aprendizes originalmente colocada pelo comandante, para que o aluno enxergasse a sua evolução durante os 3 anos, o comandante pedia que cada um pegava uma cadernetinha, um caderninho, e fizesse as suas anotações diárias, as suas reflexões, as suas dúvidas, porque aquilo durante o tempo, durante os anos de aprendizado da escola de aprendizes, o aluno ia ver como ele ia evoluindo, tá certo? Isso é uma prática dos essênios, os essênios faziam isso. E outra sugestão que os essênios deram ao comandante foi também essa graduação. Quando você termina a escola de aprendizes, você tem uma graduação, né? Então, você é o aprendiz, é o servidor, até discípulo de Jesus. Essa graduação também foi uma sugestão dos essênios, de tipo assim, conhecendo a psicologia do ser humano, a dificuldade que nós temos, às vezes, de sair desse ponto e chegar lá em cima, de colocar caminhos intermediários para que a criatura fosse vendo o seu caminho, a sua progressão tranquila. Tá certo? A fraternidade dos hindus, ela por sua característica, ela já ajuda a gente a entender um pouco o ideal de fraternização, porque ela é formada por 2 grandes grupos, com seus líderes, com seus trabalhos, e esses grupos se complementam, trabalham juntos e não disputam espaço. Então, em si, ele já dá um exemplo do que é fraternidade, do que é fraternização. Existe a chamada grande corrente hindu, que é liderada por Krishna. Essa grande corrente esteve muito presente aqui no Brasil, auxiliando o comandante Edgar Armon na época do início das escolas. Hoje ela já se retirou, realizando seus trabalhos agora na região do Oriente Médio, Ásia Menor, onde eles são mais necessitados nesse momento. E a pequena corrente dos hindus, que é liderado por Mahatma Gandhi. Gandhi, né, uma grande personalidade da paz mundial, quando encarnado aqui na Índia, ele levou os hindus à sua libertação da coroa inglesa pela paz e não pela guerra. Então, os hindus eles já são conhecidos mundialmente pela sua espiritualização. Eles são considerados o povo mais espiritualizado que existe. Espiritualização, para eles, o que significa? Significa o desprendimento da matéria, o desprezo pela dor, no sentido de que você não cultiva o sofrimento. Como a dona Marta comentou no começo, a dor, as doenças, muitas vezes, são degraus para a nossa evolução. E o destemor da morte. Então, os hindus, o povo hindu, quando está encarnado, ele já tem esse preparo da espiritualização. E, no plano espiritual, existe uma fraternidade, então, dos hindus, que trabalha muito isso. E eles são responsáveis pelo desenvolvimento das forças psíquicas e morais das pessoas que querem progredir. Eles atuam, então, muito forte, auxiliando, obviamente, na nossa reforma íntima, e eles têm forte influência também nas curas espirituais. Como eles dominam também há milênios aqui na Terra o uso das cores e do magnetismo, igualmente a fraternidade dos hindus tem um domínio muito forte sobre isso. Então, tratamentos do perispírito, de encarnados ou desencarnados, são de pleno domínio dos hindus. Quem tiver curiosidade para entender um pouco melhor isso, tem um livrinho do Edgar Armon que chama As Margens do Rio Sagrado, em que uma parte do livro ele conta esse trabalho em relação ao perispírito. Confúcio viveu na China por volta de 500 anos antes de Cristo. Confúcio era um jovem de família nobre, na época, muito rico, mas ele não se deixou iludir por essa riqueza. Ele saiu em busca da transformação das pessoas, porque ele acreditava que todo ser humano tem um potencial de bondade. Ele não conseguia enxergar em ninguém uma pessoa má, uma pessoa sem jeito, né? Esse esquece. Para Confúcio, isso não existe. Todo mundo tem um potencial de bondade, independente do que ela já tenha feito no passado. Então, o que importava para ele era o futuro. Ele acreditava, inclusive, que só o autoaperfeiçoamento é que pode fazer uma pessoa viver com ética e moral.
não estamos falando de livro de reforma íntima moderno, não. Nós estamos falando de Confúcio, 500 anos antes de Cristo. Ele já estimulava as pessoas na reforma íntima. Ele acreditava ser o único caminho para que pudéssemos viver com moral. Então, o objetivo dessa fraternidade, liderada pelo venerável Confúcio, ou Ling Fo, que foi uma encarnação posterior de Confúcio, ela tem por objetivo trabalhar pela paz, pela tranquilidade, desenvolver o carinho nas pessoas e distribuir esse carinho, essa paz pela humanidade. Hoje, eles têm uma forte atuação nas vibrações das 22 horas. Aquela vibração que todo mundo lembra de fazer, né? Até é importante, porque a gente começa a fazer muitas vezes, começa na escola de aprendiz e depois vai perdendo o hábito. Então, vamos tentar lembrar também, todas as 22 horas, todos os dias, fazer aquela ligação com o mais alto, pode ser em silêncio, independente de onde nós estivermos, fazer mentalmente uma prece das fraternidades, que, nesse momento, a fraternidade dos irmãos da China passa recolhendo as nossas vibrações de paz e distribuindo pelas pessoas e pelas regiões do mundo onde essa paz é necessária. E como hoje a gente não precisa dizer, mas a paz ela é necessária em todos os lugares, então vamos nos ligar às 22 horas, que cada pessoa que se ligar consegue distribuir um pouco dessa paz para muitas outras pessoas. O Tibete é uma fraternidade hoje também bastante discreta aqui no Brasil. Ela já foi mais atuante. Ela foi fundada por um Dalai Lama chamado Shangpo Lang. Lembrando que Dalai Lama não é um nome de uma pessoa, é uma titulação. Assim como o Papa é o principal degrau para os católicos, Dalai Lama é o principal degrau para os monges tibetanos. E eles têm um forte exercício de concentração, de domínio da força da mente. Os tibetanos, os monges tibetanos, são conhecidíssimos por isso. E a sua fraternidade, então, a fraternidade do Tibete, tem esse potencial de desenvolver nas pessoas a força da mente. Então, eles atuam hoje muito forte com as vítimas do egoísmo e da vaidade, sejam encarnados ou desencarnados. Vamos entender, então, mas tem um domínio sobre a força da mente e trabalha com as vítimas do egoísmo e da vaidade. Qual a relação? Quando a gente reencarna, todos nós temos um compromisso reencarnatório. E, muitas vezes, nós somos vítimas do desvio, desviando esse nosso compromisso por causa do nosso egoísmo ou da nossa vaidade. No momento da exemplificação, nós acabamos nos perdendo. E, se nós conseguirmos controlar a nossa mente, no sentido de enxergarmos o nosso objetivo, não nos deixarmos desviar pelas coisas secundárias, a gente reduz muito a nossa chance de desvio, a nossa chance de erro. Então, a Fraternidade do Tibete, até hoje, trabalha no plano espiritual, auxiliando as pessoas para que cumpram, que tenham mais facilidade de cumprir as nossas missões reencarnatórias. Agora sim, então, ali fechamos um triângulo na Ásia, vendo que os hindus trabalham muito o psiquismo, o corpo perispiritual nosso. Os chineses trabalham a paz, o nosso coração. E os tibetanos trabalham a força da mente. A gente fecha ali um triângulo curioso na região da Ásia. A Fraternidade do México ela pode ser considerada aí obviamente, é uma comparação, um braço latino da Fraternidade da China. Eles trabalham igualmente pela pacificação. Ela foi fundada por Frei Rogério de Lima. Esse frei ele morou no México e, quando encarnado, ele foi responsável por dar abrigo a foragidos políticos e injustiçados. E ele os escondia nos templos incas ali da região. Então, já no período encarnado, ele reuniu um grupo. E, quando ele desencarnou, ele fundou a Fraternidade do México, se tornando, então, o seu venerável. A Fraternidade do México também já foi mais presente aqui no Brasil, na época em que se apresentou ao grupo de Edgar Armond. Hoje ela está mais ausente, mas nós podemos acreditar que, pela sua proximidade
da cultura latina e pela sua experiência e sua dedicação em auxiliar os injustiçados, que eles devam estar muito presentes em alguns países vizinhos nossos, onde hoje as perseguições são bastante acentuadas. Felizmente, aqui no Brasil, isso diminuiu um pouco. Vamos falar de um grupo que não é uma fraternidade. Chama Grupo Pasteur. O nome já diz, então ele é liderado por Louis Pasteur. Agora, por que ele não é uma fraternidade? O Dr. Bezerra de Menezes, o venerável da Fraternidade dos Humildes, convidou Louis Pasteur para liderar, então, um grupo de espíritos desenvolvendo tratamentos para problemas sérios de saúde e problemas sérios espirituais, também tanto em encarnados quanto em desencarnados. Então, Pasteur reuniu membros de diversas fraternidades, trazendo o conhecimento específico de cada um deles. Então, no Grupo Pasteur, você identifica membros da Fraternidade da China, membros da Fraternidade dos Humildes, da Lei Áurea, índios. Cada um trouxe o seu conhecimento e atua dentro da sua área. E por que Pasteur? Louis Pasteur, quando esteve encarnado, ele que desenvolveu a pasteurização, homenagem ao seu nome, que consiste em você pegar um objeto físico, material, e por meio de um processo físico também, do calor e do frio, você higienizá-lo, você matar todos os micro-organismos presentes naquele corpo. E no plano espiritual ele desenvolveu um tratamento que segue o mesmo conceito. Então, que o nosso perispírito ou o perispírito dos desencarnados recebe o tratamento adequado, a fonte muda, não é calor, né? É o amor, é o magnetismo, é o ectoplasma, mas o processo, o conceito é semelhante. E do nosso perispírito são retiradas as toxinas, os micróbios espirituais, aquilo que está nos prejudicando. Só que, igualmente, a pasteurização da matéria, que se você, logo em seguida, colocar esse objeto em contato com a fonte contaminadora, ela vai se contaminar do mesmo jeito, não é vacinada. A pasteurização espiritual ou o tratamento espiritual, se ao final dele nós já nos colocarmos no ambiente contaminado, seja pela nossa invigilância mental, pelos nossos hábitos, nós imediatamente estaremos contaminados novamente. Nós não estamos vacinados contra aquilo que nos faz mal. Então, Pasteur liderou justamente por esse seu conceito. E até hoje ele é muito presente, principalmente nos grupos de verificação espiritual. Então, auxiliando o grupo de médiuns na identificação do melhor tratamento para cada assistido. E agora nós vamos falar da caçulinha das fraternidades aqui, né? Pelo menos das que foram citadas aqui, ela é a mais nova. A Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Essa eu acho que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar, conhece um pouco. Fraternidade dos Discípulos de Jesus, ou FDJ, ela foi sugerida pelo venerável Razin, da Fraternidade do Trevo, em 1952, para o comandante Edgar Armand, que já estava, então, tinha iniciado a primeira turma de escola de aprendizes. Então, seguindo o conceito dos essênios, que haveria aprendizes, servidores e discípulos. Então, ele sugeriu que, ao final da turma, fosse fundada a Fraternidade dos Discípulos de Jesus, que ela seria formada na Terra e no plano espiritual ao mesmo tempo. Então, ela data aí bem mais recente. O que aconteceu depois? Hoje nós temos diversas pessoas aqui na Terra que já concluíram a escola, diversas pessoas que fizeram a escola e já partiram para o lado de lá, inclusive Edgar Armand. Aí um detalhe, ele hoje pede para não ser mais chamado de comandante. A gente tem a mania de chamá-lo de comandante, mas ele pede, né, para que seja chamado ou de Edgar Armand ou de irmão Edgar. Então, em 1992, a Federação Espírita do Estado de São Paulo promoveu uma reunião para comemorar os 40 anos da Escola de Aprendizes, onde diversos membros, né, de vários centros, não só da federação, estavam presentes. E como na Terra,
no plano espiritual eles estavam em festa. E naquela ocasião, Celina chegou enviada por Maria de Nazaré, entregando ao Edgar Armand um trevo que representava que ele se tornava, então, o líder da fraternidade dos discípulos de Jesus. Então, seguindo a nomenclatura que ele mesmo determinou aqui na Terra, ele se tornou um venerável. Hoje ele é o venerável Edgar. Então, de 92 para cá, a fraternidade dos discípulos conta à frente com o venerável Edgar. É importante ressaltar, então, quem forma a fraternidade dos discípulos de Jesus. São todas aquelas pessoas que buscam vivenciar o Evangelho de Jesus. Esse é o objetivo da fraternidade, desta fraternidade. A vivência do Evangelho de Jesus, a vivência do cristianismo redivivo. Então, igualmente ao grupo de Pasteur, a fraternidade dos discípulos de Jesus tenta buscar conhecimentos em diversas fraternidades. Contou com auxílio no desenvolvimento da reforma íntima, da escola de aprendizes, do grupo de médiuns, do tratamento espiritual. Para quê? Para que a gente aprenda a nos melhorar, para que nós possamos auxiliar os nossos irmãos sofredores, aqueles que estão doentes, no intuito de praticar o verdadeiro cristianismo, os exemplos trazidos por Jesus. Também fique claro, então, é importante para a gente não precisar ser socorrido aí pelos irmãos do Tibete, deixando a nossa vaidade subir muito, que não é uma fraternidade exclusiva dos espíritas, não é a fraternidade dos discípulos de Allan Kardec, né? É a fraternidade dos discípulos de Jesus. Igualmente, como existe a fraternidade na China, que não são somente os religiosos de lá que seguem no Tibete, não são só os monges tibetanos que formam, né? A fraternidade dos hindus também não é formada somente por aqueles que seguiram o hinduísmo aqui na Terra. A fraternidade dos discípulos de Jesus é formada por todos aqueles que buscam a prática disso. É importante que a gente não ache que o nosso objetivo é nos tornar um FDJ. O nosso objetivo é buscar a prática do Evangelho de Jesus. E tornar-nos FDJ será uma simples consequência. E agora vamos ao final. Porque aqui dentro, pelo menos, tem 80% das pessoas já tem carteirinha de discípulo de Jesus. Agora, o importante é nós provarmos ao plano espiritual se nós somos discípulos de Jesus de carteirinha ou de coração. Porque carteirinha a gente guarda no bolso. Amor ao Cristo a gente guarda no coração. Né? E discípulo do Cristo não pode ficar parado. A gente tem que se movimentar, a gente tem que fazer alguma coisa. E, sobretudo, vocês, às vezes, as pessoas perguntam o porquê das minhas atitudes e por que eu estou apresentando hoje 3 jovens, um espírito que gosta de brincar, diz que eu sou tão admiradora das fraternidades que já fiz dela uma lady e arrumei 3 mosqueteiros para defendê-la. Né? Porque acontece o seguinte, vocês observem, eu estava sossegada no meu canto, trabalhando como médium, muito tranquila. Em 1994, o comandante me aparece com um grupo que dirige a fraternidade no plano espiritual e me manda fazer isso aqui. Foi um testemunho difícil, mas eu dei. Passaram-se 6 anos e meio, eles aparecem novamente, mandam eu fazer isso aqui. Estão completando 6 anos e meio. Eu estou dando esse testemunho, trazendo tudo isso e apresentando 3 mosqueteiros, por quê? Porque eu não creio que daqui a 6 anos eu possa dar um testemunho novo. Eu acho que daqui a 6 anos vocês é que vão testemunhar a sua piedade por mim. Né? Porque as pessoas falam assim, a senhora está falando muito em morte. Não é que eu falo em morte, é uma coisa natural. É uma coisa natural. Como disse o André, na Fraternidade dos Hindus, nós temos um livro do Hernani em que ele conta que ele e o Stevenson foram fazer pesquisa na Índia e foram procurar um mecânico que tinha lembranças da vida passada. E é engraçado como vocês ocidentais estão preocupados por isto.
Eu, por exemplo, estou casado com aquela que, na encarnação passada, foi filha do meu irmão. E o meu irmão está casado com aquela que foi minha mulher. Porque a gente troca. A família vai trocando até que os seres vivam em completa fraternidade. A gente vai mudando de posição como um jogo de xadrez. Quem hoje é pai, amanhã vai ser filho. Quem hoje é filho, amanhã vai ser avô. E assim por diante. Agora, o importante é que nós, além de escolhermos esses 3 mosqueteiros, eles têm um forte espírito de pesquisa. E nós precisamos pesquisar. Vocês não vão acreditar, com certeza, que os 20 mil componentes da fraternidade da Maria de Nazaré. Da Maria de Nazaré está espalhada pelo mundo. Mas uma outra, por exemplo, a fraternidade dos ismaelitas, que tem um contingente grande, que eles estejam todos aqui no Brasil. Não estão, não. Tem um contingente aqui no Brasil, que eles aparecem nos momentos difíceis. Nós estamos num momento muito difícil, em que o Brasil está sendo vitimado pela violência. Então, nós estamos sendo chamados a trabalhar contra a violência. E todo discípulo de Jesus, seja de carteirinha ou de coração, precisa estar a postos para melhorar o ar que nós respiramos. Todas as pessoas estão com medo, por quê? Porque chegam na rua, respiram um ar de violência. Então, nós vamos procurar modificar isso. Cada um de nós que sair à rua, vai sair à rua cantando, brincando, pensando bem, pensando em coisas boas, para melhorar o ar que nós estamos respirando. E agora, para finalizar, eu trouxe também coisas que precisam ser ditas textualmente, porque é uma recomendação do comandante. Esse livretozinho aqui, ele fez quando ele já estava doente, em 1978, e ele fez para uso interno da aliança. Ele deixa essa recomendação. O número de fraternidades e grupos protetores de instituições espiritualistas, sobretudo de casas espíritas bem organizadas em bases evangélicas, não é permanente e altera-se segundo as necessidades, tornando-se conveniente a providência de atualizações periódicas. Quando Ismael apresentou os grupos Quando Jesus apresentou os grupos para Ismael, ele apresentou os grupos como falanges. Ele não disse fraternidades. O comandante é que deu o nome de fraternidades. A fraternidade do Santo Sepulcro, como já disse a vocês, foi pesquisada pelo comandante, que os outros reis nunca apareceram no Brasil. Apareceram aqueles 3 que tinham responsabilidade com os cruzados, né? Agora, a cada dia está aparecendo novo grupo de trabalhadores e nós precisamos pesquisar, porque vai aparecer mais, vão aparecer outros, vão aparecer muitos grupos. Nós já estamos vendo 2 grupos que estão se aproximando, um grupo que vai substituir um pouco a China, porque a China nos trouxe muita coisa boa, mas não está pondo em prática. Então, a fraternidade da China agora tem que trabalhar muito mais lá do que aqui. Então, estão se formando novos grupos, como essa fraternidade dos discípulos de Jesus, são todas pessoas que fizeram a escola de aprendizes, pessoas que nós conhecemos. Eu conheço, por exemplo, mais de 150 pessoas que fizeram as escolas conosco, conviveram conosco, foram para o plano espiritual. E por que eu escolhi esses 3? Porque o comandante sempre manteve a fraternidade, nunca sozinho. Era um grupo de 3 que dirigia a fraternidade era um departamento da federação, como continua a ser. Só que agora eles não têm mais 3 componentes para dirigir. O coitado do Adailson tem que dar conta de toda a casa Santa Amaro, a outra da casa transitória, etc, etc. E agora, para finalizar, nós vamos ler a despedida do comandante para todas as criaturas que acreditaram nele. Está no livro de Ismael,
dia 29 de novembro de 1982, pouco antes de falecer, ele pediu ao filho que escrevesse: queridos irmãos, eu espero que, a partir de agora, em um novo período que é definitivo, haja uma compreensão mais profunda na mente de todos para que a atividade individual seja altamente constituída no sentido evangélico. Um abraço a todos do Edgar. Vamos verificar o que nós estamos fazendo no sentido de pacificar a nossa terra. Um dia nos apareceu Gandhi, eu perguntei como é que a gente vai trabalhar pela paz. Ele disse: pacifica o teu coração. Enquanto houver um coração aflito, não vai haver paz na terra. E agora, meus amigos, nós tivemos 75 minutos de informações. E agora, como diz o nosso amigo, nós podemos, sem receio, oferecer a nós mesmos um momento de recreio. Vamos aprender com o samba sadia filosofia, pois na vida só é bamba quem sabe dar alegria. Embora alguém pense agora, não é hora de cantoria, isso caia em nossa alma como um balde de água fria, continuamos cantando, distribuindo harmonia, levando ao homem no morro quem é e a que se destina, lhe mostrando que o socorro é do Cristo a sábia doutrina. Ensinando ao favelado que para poder viver, preciso é nascer de novo, morrer, nascer, renascer. E para que a fraternidade não se torne uma utopia, ela não pode ficar restrita a uma aristocracia. Vamos espalhar na terra, entre ingleses, portugueses, brasileiros, africanos, o direito que todos têm, como são seres humanos, oferecendo ao Senhor a nossa boa vontade. Vamos espalhar na terra a vivência da fraternidade. Um bom dia a todos e que todos tenham muita paz. É muito importante a gente entender, como base de todo esse estudo que a gente tem feito, que as fraternidades são agrupamentos de espíritos que continuam, já no plano espiritual, abraçando tarefas de responsabilidade para poderem estar fazendo com que o mundo onde eles viveram e as pessoas que estão ainda nesse mundo possam receber auxílio, possam estar resolvendo as suas dificuldades de uma maneira mais amena, tendo fortalecimento tanto na sua busca pessoal de reforma íntima, como no enfrentar as suas dificuldades com mais serenidade, com mais sabedoria, no mesmo crescimento que seguramente se eles tivessem recebido, faria com que eles tivessem passado de uma maneira mais fácil, enfrentado a vida de uma maneira mais fácil, e, como a gente comentou, aqueles que receberam, ao chegarem do lado de lá, abraçam a tarefa e unem, engordando as fraternidades, aumentando o contingente dos trabalhadores. O que foi importante nesse trabalho para mim foi que, acho que pela primeira vez eu me dei conta de que o comandante, naquela época, ele tinha um trabalho para fazer gigantesco e ele precisava tanto do apoio de encarnado como de desencarnados também, porque é preciso para esse tipo de trabalho. Então, essas fraternidades são voluntárias, se a gente for pensar, de saírem dos países onde elas estavam atuando e virem até o Brasil. Então, isso me chamou uma atenção, porque é o sentido de fraternidade mais amplo que a gente pode imaginar. A gente viu o André falando sobre a fraternidade da China, que ela está com pouca atuação no Brasil, agora ela tem uma atuação, mas elas têm que voltar para a China, da mesma maneira
que a fraternidade dos ismaelitas tem pouca atuação agora, nesse momento, porque o Oriente, lá aquela região, está pegando fogo. Então, as fraternidades elas estão voltando para as suas regiões de origem, mas esse vínculo que elas fizeram com o Brasil que está sendo importante. Por isso, as vibrações de 22 horas não vão só para o Brasil, vai para todo o globo. Então, acho que isso é importante a gente ter em mente, que o Espiritismo hoje, como a gente concebe e como a gente entende, como é desenvolvido, teve muito apoio do plano espiritual, de espíritos de outras civilizações, de outras eras, deram suas colaborações. Nós tínhamos uma preocupação, desde o início da preparação dessa palestra, em qual sentido que a gente passaria para as pessoas sobre fraternidade, porque existe sempre o risco de, além das pessoas entenderem errado, de ocorrer a mistificação de uma fraternidade e que as pessoas se apegassem muito mais, então, ao lado místico do que ao lado funcional. Qual a função, como é que é o trabalho dessas fraternidades, como elas atuam na nossa vida e, pelo outro lado, como nós devemos atuar também para auxiliar as fraternidades, que não fique só essa questão, porque a fraternidade, ou todas as fraternidades, não são simplesmente vêm e nos auxiliam, existe sempre uma contrapartida nossa em relação a isso. O que nós devemos fazer, então, o que nós devemos fazer para pacificar os nossos corações, para auxiliar os nossos irmãos, e aí sim nós somos amparados por essa fraternidade. Também a gente não pode esquecer que o estudo das fraternidades não representa uma novidade que acabou de ser descoberta. Esse trabalho já existe desde 1940, quando o comandante Edgar Armon começou a fazer as suas pesquisas, começou a receber a confirmação da existência de cada uma delas. E convém ressaltar a maneira como ele fazia. Ele ajuntava um grupo de médiums de sua confiança, trazia um envelope amarelo com uma informação lá dentro e ele pedia para todos se concentrarem e responderem o que estava escrito lá dentro. Quando pelo menos 6 respondiam a mesma coisa, ele recebia como uma informação válida. Então, a partir dos estudos do comandante, a partir dessas confirmações que foram vindo, ele foi colocando de uma maneira mais didática para a nossa compreensão a existência das fraternidades, os seus nomes, o nome dos seus veneráveis, frequentemente até o contingente de espíritos que trabalhavam nesses grupos, as suas funções, os locais aonde agiam, quais os seus principais objetivos. Vou falar um pouquinho de como a gente se preparou para esse trabalho. Dona Marta nos deu essa tarefa, e aí, passados 5 minutos iniciais de pânico, a gente procurou entender onde nós íamos buscar informações, porque se trata de um assunto relativamente de bibliografia reduzida, né? Então, fomos procurar tudo que o comandante tinha colocado, fomos procurar, a André trouxe informações da Aliança, nós fomos procurar informações com Dona Marta, e evidentemente que nós acordávamos, às vezes, certas noites, com umas ideias na cabeça e saímos escrevendo um monte de coisa que os espíritos diziam para a gente, mas nós tomamos o cuidado de passar tudo isso por um crivo. Então, se nós tínhamos uma informação nova, que nenhum dos 3 entendesse ou sentisse que aquilo era verdade, que Dona Marta também não colocasse dúvida, essa informação ficou reservada de lado. Então, nós não trouxemos nada de novo, como diz o Celso, a gente trouxe simplesmente a base dos nossos estudos, nós vamos continuar pesquisando, provavelmente, e vamos tomar os mesmos cuidados que o comandante fazia para trazer alguma coisa que não está hoje registrado na documentação oficial, digamos assim, né? O próprio trabalho de preparação, eu acho que é um exemplo de fraternidade, né? Nesse caso, como nós fomos tirados da zona de conforto, a gente teve que se unir. E nesse período foi uma oportunidade, sem dúvida, pelo menos para mim, muito interessante. A gente conseguiu unir pensamentos e, em determinados momentos, tinha um alinhamento de pensamento, um alinhamento de sentimento que comprova muito o que é o ideal de fraternidade. A partir do momento que você se dispõe a trabalhar por um objetivo único, tudo conspira a nosso favor. Então, as informações surgiam, as informações congruíam, não havia discrepância nem de ideia de como fazer a apresentação, até o próprio conteúdo. O trabalho das fraternidades não é um trabalho
tão concentrado aquilo que a gente imagina que eles atuem em casas espíritas, atuem na hora que nós vamos tomar o nosso passe, ou quando uma casa espírita está se formando ou passando por uma necessidade de ajuda. Nós recebemos ajuda das fraternidades o tempo todo, na nossa vida toda. Nós vimos que tem fraternidades que ajudam as pessoas que estão no Vale dos Suicidas. Seguramente essas pessoas foram ajudadas na tentativa de que esse suicídio fosse impedido por muito e muito tempo antes, desde que necessário, desde quando possível. A gente vê pessoas que foram vítimas da violência e são recebidas por legiões da fraternidade que os socorre e os ampara. Seguramente esse amparo não veio só na hora que a pessoa partiu para o plano espiritual. Essa ajuda vem de um tempo muito grande. E o que nós estamos, na verdade, conseguindo ganhar consciência é de que somos ajudados sim, somos ajudados o tempo todo, e agora começamos até a perceber quais são esses grupos que mais nos ajudam, né, para um reconhecimento maior e até uma sintonia nossa maior com eles. Também nós não podemos esquecer que qualquer um de nós pode já estar fazendo o seu papel preparatório para um dia estar entrando numa fraternidade. Se nós modificarmos a nossa existência, melhorarmos o nosso comportamento, a nossa reforma íntima, que é o ponto básico da maioria das fraternidades, nós estaremos nos melhorando, nos aperfeiçoando, para a gente ter uma vida melhor ainda enquanto encarnados e já chegarmos mais prontos para participarmos de alguma fraternidade assim que tivermos condições no plano espiritual. Quando o comandante fez as pesquisas, as fraternidades estavam atuantes e presentes, inclusive ele tinha a quantidade de espíritos que faziam parte dela. Com o passar dos anos, a gente verificou que necessidade no Oriente fez as fraternidades do Oriente se deslocarem para lá. Com o crescimento da Fraternidade dos Humildes, por exemplo, da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, foram assumindo tarefas desses outros grupos. Então, a gente entende essa dinâmica. Então, acho que foi importante hoje para o pessoal entender que isso é um processo dinâmico de cooperação a nível do plano espiritual, dos grupos fraternais, e que a gente tem que entender, como Dona Marta nos lembrou, outros grupos vão assumir tarefas que hoje estão sendo dedicadas, por exemplo, aos egípcios, não sei. Então, a gente teve essa visão, esse entendimento, que às vezes quando você lê simplesmente os livros, você não tem esse insight. Então, uma das coisas bacanas que eu tive foi, nesse momento aqui, foi que a gente pôde, digamos, compartilhar isso com todos, né, e trazer esse tipo de informação para o pessoal entender que ela é dinâmica, que tem um certo dinamismo nesse processo. E outra coisa importante que a gente espera que as pessoas tenham saído daqui em mente é que nós citamos algumas fraternidades e alguns veneráveis, né, os seus líderes, mas cada fraternidade tem fraternidades formadas por mais de 20 mil membros e que são completamente anônimos. Então, que a ideia da fraternidade é trabalhar, não é aparecer, não é ser reconhecido. Eles fazem parte da nossa vida, como o Celso comentou, e a maioria das pessoas não sabe que ele existe ou não nota a presença. E isso, para eles, não desmerece em nada a dedicação que eles têm. Eles continuam trabalhando, que é o trabalho que o espírita tem que ter dentro da casa, o cristão tem que ter. O trabalho como objetivo, e não o trabalho como um meio para ser alguma coisa. A maneira pela qual eles se apresentam mais uniforme é importante até para a divisão dos trabalhos entre eles e para as pessoas poderem perceber essa ajuda de uma maneira mais igual. É o mesmo que a gente às vezes comenta, por que o passe, quando a gente tem a transmissão do passe, ele precisa ter todo o gestual. Porque se ele não tiver o gestual, para as pessoas encarnadas, não dá a impressão que ela recebeu nada. Se tiver só uma imposição de mãos, ela fala, puxa, mas foi só uma imposição de mãos. E aquele gestual todo, que para mim representa que eu fui protegida, fui recebida. Então, eu acredito que seja importante para eles como uma uniformização de trabalho. A ideia de hierarquia, se esses grupos buscassem isso, eles não seriam anônimos, como a maioria deles é. Os trabalhadores são, a gente pensa na Fraternidade dos Humildes, que é ligada ao Dr. Bezerra de Menezes, que só tem cientistas, médicos, pessoas de reconhecimento. Eles são literalmente anônimos, e inclusive procuram usar como nome de referência, como se eles fossem trabalhadores do Dr. Bezerra de Menezes, do grupo do Dr. Bezerra, para que eles não aparecessem, mas o trabalho que foi feito. Não é pelo fato de eu ter muita afinidade com os egípcios, de estudar tudo, de ler tudo aquilo, que Sêmulo vai me convidar para ser membro da fraternidade. Quer dizer, se eu consolei, se eu curei, se eu trabalhei
Como o André falou lá no final, a fraternidade não é o fim. Ela não faz a escola de aprendizes para, no final, ser membro da Fraternidade Gernus. Você faz a escola de aprendizes para depois você ultrapassar uma outra etapa na tua vida, para você ser discípulo a vida toda. Se você for discípulo a vida toda, pode ser que algum dia, porque o seu trabalho tem uma certa relevância, porque o que você fez consolou muitos corações, que alguém convida você para fazer parte do grupo da fraternidade e trabalhar dentro das tarefas que lhes são assinaladas. O que acontece com as fraternidades, como o Celso colocou, elas têm funções bem específicas. E apesar da gente ter dito apenas o nome do líder, eles têm, digamos assim, aqueles segundos em comando, aquelas pessoas em que eles confiam, para dar conta de todas as atividades. Por exemplo, a Fraternidade da Rosa Mística, ela é coordenada por Maria Nazaré. Ela tem centenas de membros do porte de Celina, pessoas assim, de uma espiritualidade fora de série, que são as intermediárias, porque nós ainda estamos no mundo material e precisamos dos intermediários. Eu acredito que existe ordem e disciplina. O fato de o pessoal, por exemplo, vestir uma determinada roupa, por exemplo, com uma cruz vermelha, é universal. Se você sofre um acidente e vê um cara de branco chegar perto de você, não é o coveiro, é o médico, é o cara que vai te ajudar. Então, esse tipo de uniforme ajuda muito nos casos de conflito, em que você tem que visitar regiões e salvar pessoas que estão confusas. Então, ela olha para a pessoa e identifica um uniforme de alguém que vai ajudá-la. Basicamente é essa. Você não vê, por exemplo, os egípcios aparecendo de tanguinha aqui, nem com aquela coisa de faraó. Eles se compõem com uma túnica simples, não é? E mesmo as coisas chinesas, não aparentam com aquelas roupas todas que vocês veem no filme, tá certo? Eles têm um outro tipo de vestimenta. Olha, a preparação surgiu primeiro, os benfeitores espirituais, o pessoal pediu para eu falar contar a história da fraternidade. E eu, devido à minha idade, eu acho que eu tenho que passar essa responsabilidade para pessoas mais novas. E eu perguntei ao plano espiritual quem eu convidaria. E eles indicaram os 3. Eles se entrosaram muito bem, e um busca confirmação no outro, ninguém é doutor da lei, que ninguém se arvora em sábio. Eles conversam entre eles para terem um testemunho daquilo que o coração pede. Isso é muito importante, porque ainda hoje nós estávamos lendo um parágrafo da agenda que eu uso, em que diz que o amor, quando é verdadeiro, a gente faz o trabalho e não sente que é dever. A gente não sente que é dever, que é uma necessidade, porque tudo aquilo que a gente faz com amor dá tranquilidade. A minha filha se admira da minha mudança aqui no grupo e em casa. Aqui no grupo eu tenho muito mais agilidade, eu tenho muito mais facilidade. Por quê? Porque há 30 anos a casa está sendo imantada em vibrações de fraternidade. Porque esse grupo foi fundado na base da fraternidade. Viu? Houve casos assim muito interessantes no começo nós começamos a fazer um trabalho de assistência à gestante e nós tínhamos meia dúzia de sócios. E cheguei um dia aqui, habilite-se Ivo, naquela época nós não fazíamos sopa, fazíamos lanche. E habilite-se Ivo, nós estamos sem dinheiro para fazer o lanche. Cheguei aqui no grupo, não tem nada. Eu digo, não tem nada, não, Beli. Vamos até o gabinete dentário, vamos fazer uma oração, pedir para as fraternidades que elas vão dar uma luz para a nossa cabeça. Quando nós estávamos terminando de fazer a oração, bateram na porta, uma senhora passou aí, parou o carro, se entregue isso aqui para as crianças da Dona Marta. E um cheque com 10 mil reais naquela época foi uma fortuna que deu para o ano todo. Era muito mais do que o lanche. E essa senhora, ela já é desencarnada, ela esteve aqui um dia e ela disse, Dona Marta, eu sei que a senhora não gosta disso, nem a Dona Lourdes gosta, mas vocês vão me permitir que eu faça uma coisa. Infelizmente, meu pai e minha mãe só me ensinaram a assinar cheque. Eu não sei estender a mão para ninguém. Eu estou estendendo a mão para o grupo porque eu preciso. Porque eu nunca fui acostumada a dar nada a ninguém, eu recebi tudo. Então nós observamos que as coisas são diferentes. Aqui nós começamos com muita dificuldade, com muito trabalho, trabalhando muito. Então esse trabalho nos uniu. Que se tudo fosse fácil,
nós íamos aprender a assinar cheque e não íamos nos dedicar às pessoas. Porque, como nós estivemos conversando, o livro é muito importante, mas o fundamental para que a gente adquira algum saber é a vivência. É você viver com as pessoas, é você procurar saber. Às vezes a pessoa tem vergonha de pedir, você tem que adivinhar o que ela precisa, não é? E essa vivência é que desenvolve fraternidade, porque no final todos nós somos amigos. Hoje em dia, quando eu faço as orações, eu misturo as minhas filhas com Cleia, Mili, Malina, todo mundo, porque 50 anos nós estamos juntas, né? 50 anos. Logo que eu vim para cá, a Dona Lourdes foi à nossa casa e as pessoas estavam pedindo que a gente fundasse um grupo. E aí os benfeitores disseram, se vocês estudarem durante 20 anos, isso foi no ano de 1957, aí vocês poderão fundar um grupo. Nós estudamos durante 20 anos. Foi Cleia, Abeli, Dona Lourdes, Malila, todo mundo fazia escola de aprendizes, né? E em 1977 nós fundamos o grupo. Nós fundamos o grupo com aquele alicerce de fraternidade. Fraternidade entre as famílias, né? Essa casa aqui, no princípio foi favor, depois foi alugada, depois foi comprada. Hoje em dia nós temos um grupo razoavelmente bem, mas à custa de fraternidade. Porque onde não há fraternidade, as coisas não progridem. A gente recebe vibração de toda parte. A emoção foi muito grande, porque nós nos preparamos para isso, né? Eu tive 3 conversas com os meninos, para a gente... Não foi conversa de que eu tinha confiança no trabalho deles. Não era para saber o trabalho deles. Era para nós conversarmos e sentirmos um ao outro. Para na hora, um estar dando sustentação ao outro. Porque isso é que é importante, é a amizade. Porque, como disse Noel na brincadeira, para que a fraternidade não seja uma utopia, ela não pode ficar restrita a uma aristocracia. A gente tem que sair por aí mostrando ao mundo. E a gente não mostra só com palavras. Quem entra aqui verifica que a Cleia tanto está na mesa da diretoria como está na lanchonete. Então, nós estamos em todos os lugares. Nós não fazemos distinção. A Quitéria, que está aí limpando os salões, ela tem por nós o mesmo apreço que tem a Beli, que tem a Suelda, que são pessoas que dão aula. Porque isso é fraternidade. Enquanto não houver fraternidade, o mundo não vai ter paz. Então, o importante é essa fraternidade. Essa fraternidade que apareceu daquela maneira tão diferente, né? E que até hoje eu pergunto, quem foi o Hélio? Ninguém sabe. Ele que mostrou as fraternidades para o comandante, né? Quer dizer, até hoje ninguém sabe e não está em nenhum documento do comandante. Quem ele era? Né? Apareceu, deu o recado, sumiu. E foi uma criatura tão importante para a nossa vivência. Né? Nós precisamos procurar a essência do Evangelho. Porque é coisa muito importante. As pessoas descrevem, nem eu conheço João. Outro dia eu perguntei, como é que João explica Deus? Né? João explica Deus como Kardec explicava o fluido universal, como os cientistas quânticos nos informam sobre o fluido cósmico. Quer dizer, é uma questão de linguagem que nós precisamos compreender. A gente precisa procurar entender. Nós não podemos ficar presos àquilo que nós não entendemos. E tem uma coisa, toda a comunicação espírita precisa ser confirmada. Nós não podemos crer que um médium só possa trazer todas as verdades do mundo. Vocês verifiquem, por exemplo, a história dos líderes das fraternidades. A história de Razim, eu recebi em casa no Evangelho, ao mesmo tempo que o Celso recebeu no Evangelho da casa dele. Nós trouxemos, não tinha uma vírgula de diferença. Que é a confirmação. É, aquela confirmação. Precisa pelo menos 2 médiuns receberem de uma forma igual.
Porque senão pode ser visionarismo. Pode. Eu me vigio muito para não cair no visionarismo. Como, por exemplo, a história do Ricardo. A história do Ricardo é uma história muito bonita, né? Ele não queria mais ser guerreiro. Então ele foi trabalhar com os cruzados para ser conselheiro, né? E como conselheiro, ele ajudou o comandante, porque naquela época a federação não tinha nem conselho fiscal, nem conselho executivo, não tinha conselho nenhum. E o comandante levou quase 7 anos com o auxílio dos espíritos, porque as pessoas eram muito ortodoxas naquele tempo. Eram sessões de efeito físico para ver espírito aparecer e reforma íntima. E a moral? Onde é que nós ficamos? Se nós pararmos aqui para os espíritos se materializarem, pode materializar um pedreiro, um malfeitor, como apareceu para Kardec, uma criatura que não tinha sido boa, né? Mas o importante não é a aparição dos espíritos, o importante é o nosso comportamento. Como nós vamos aprender a nos comportar perante os nossos companheiros de jornada? Como nós vamos melhorar esse mundo? O mundo está muito triste. O mundo está muito desagradável. Quem é que tem coragem de deixar uma filha estudar de noite e vir sozinha para casa? Ninguém. Então nós precisamos melhorar isso, porque há 50 anos, quando nós viemos para cá, as minhas filhas iam para bailinho com um colarzinho de pérola, com um vestidinho de baile, ninguém mexia, ninguém tocava, elas pegavam o bonde e ninguém. Hoje em dia uma moça não pode fazer isso, né? Então, o mundo piorou nesses últimos 50 anos. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar. Antigamente, dizia assim, isso não é de hoje, porque, vamos dizer assim, a corrupção é de todos os tempos. Porque ela é de todos os tempos, nós vamos ficar parados ou vamos mostrar às criaturas que é preciso a gente ser honesto? Todos os dias eu faço aquela prece de aprendizes. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar, porque a verdade se conquista. A verdade ninguém vai dar na nossa mão, não. Se nós já tivermos vontade de conquistar, de viver a verdade, ninguém vai nos dar isso de presente. Isso é uma coisa muito nossa, que nós temos que conquistar dia a dia. Como disse o benfeitor no domingo, todo hoje é hoje para corrigir os erros de ontem e programar um amanhã mais feliz.